Olá, começa agora o Saúde e Cidadania, um programa do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, produzido em parceria com a Agência de Jornalismo da UEPG e projetos de extensão Combate à Desinformação e Núcleo de Produção Audiovisual. Eu sou Gabriele Praença e hoje a gente conversa sobre atendimento de saúde e atenção básica no município de Teixeira Soares. No programa de hoje, vamos entrevistar Paola Emiliano de Moraes, que é chefe da Divisão de Atenção e Gestão em Saúde da 4ª Regional de Saúde do Paraná. Bem-vinda, Paola. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar de um projeto de extensão, de forma acadêmica. É muito legal. Obrigada pelo convite. Paola, para esclarecer a população, como é organizada a estrutura do SUS entre atenção primária e especializada no município de Teixeira Soares e em quais situações procurar cada uma delas? A atenção primária em saúde, ela é de competência do município, né? Então, eles recebem verba federal, verba estadual, para que possa organizar a atenção primária. Então, a atenção primária, ela é responsável por absorver cerca de 80% das demandas. Já a especializada, ela é de responsabilidade do federal e do estadual, tanto de organização quanto de financiamento. Então, existem polos maiores, onde concentra as consultas especializadas, os hospitais de grande porte, para que possa absorver quando a atenção primária não consegue atender essas demandas. Mas, como eu posso dizer assim, que a demanda hoje da atenção primária, ela não é tão absorvida quanto deveria ser. Isso não só em Teixeira Soares, mas em outros municípios, né? Ela deveria ser absorvida de maneira, até pelo entendimento da população mesmo, né? Que às vezes acha que o especialista vai conseguir resolver de forma mais eficaz aquele problema. E não é verdade. O médico da saúde da família, que é o médico do postinho, ele é capaz e ele consegue absorver 80%, até 90% das demandas que tem na sua comunidade, né? Dentro daquela área. Então, é dessa forma que se organiza, né? Quando procurar? Eu vou procurar primeiro sempre a atenção básica, salvo quando você estiver numa emergência, né? Alguma coisa algum tipo de doença, algum tipo de sintoma que seja agudo, né? Que você precise correr para o hospital, você deve sempre procurar a atenção básica. Aí você vai lá, é consultado primeiro pela enfermeira, a enfermeira faz um ótimo atendimento, né? A gente acha que não, mas a enfermeira faz um ótimo primeiro atendimento e vai fazer essa triagem para ver se você precisa de atendimento naquele momento, se você pode esperar um pouco, né? Se o médico vai poder te atender. Então, a população precisa ter educação em saúde para saber que quando vai no hospital, por exemplo, tem aquele etiquetinha, né? Vermelha, amarela, azul, com o tempo de espera, porque você pode esperar e tem outras pessoas que estão com demandas muito mais urgentes, né? Então, você sempre procura quando for um caso menos grave, né? Que você, por exemplo, uma gripe, uma dor de barriga, uma coisa comum, você vai até o posto de saúde, procura. Se precisar de um especialista, de um acompanhamento maior, ele vai fazer o encaminhamento. Mas o ordenador do cuidado da saúde é sempre a atenção primária. Primeiro você vai lá e depois você é encaminhada para a atenção especializada. Alguns temas de saúde são alvos de desinformação, como a vacinação, repasses de recursos, qualidade de atendimento e entre outros. Como informar a população com qualidade para enfrentar esse problema? Eu estava até vindo para cá conversando com meu marido sobre isso, que a gente precisa, como eu falei para você, a gente precisa educar a população em saúde. E acho que isso é uma coisa que tem que ser próximo. Por exemplo, usar as unidades de saúde para fazer rodas de conversa, para tirar as dúvidas. O gestor ou a equipe de saúde usar, por exemplo, aqui na nossa região o pessoal escuta muito rádio, né? Ir até a rádio, conversar com a população, tirar as dúvidas, explicar o porquê. Como eu te expliquei agora sobre a questão das demandas, a maioria das pessoas não sabem que essas demandas podem ser resolvidas na atenção básica, né? Então, fazer uma educação em saúde mesmo, né? A gente conversa com a população para que elas não tenham essas informações. A própria vacina, né? Procurar meios oficiais, como
até próprio no Instagram, mas né, olhar páginas que são perfis oficiais do Ministério da Saúde, do Estado, do município, não cair em fake news, né? Não ficar olhando pelo WhatsApp, não usar dessa informação, ou se você vê alguma coisa, procurar em outros lugares, mas acho que isso é de responsabilidade dos gestores, da equipe da saúde, do próprio prefeito ou prefeita, deles irem até a população também contar essas coisas, seja por meio de vídeo, seja por meio de rádio, de televisão, porque se a pessoa não sabe, às vezes ela não é informada mesmo. Se você contar e explicar o porquê que você que funciona o protocolo daquele jeito, que alguns fluxos são daquele jeito, é muito mais fácil você combater essa desinformação, né? Moradores de Teixeira Soares têm comentado nas redes sociais que há veículos disponíveis para transporte, mas há falta de médicos especialistas. O que pode estar causando essa dificuldade e quais ações podem melhorar o acesso real ao atendimento? Então, existem 2 novos programas, que é o Opera Paraná, onde o governo estadual faz um complemento, né, para que os hospitais ofertem mais consultas e, consequentemente, cirurgias, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a tabela do SUS ela não é corrigida há muitos anos. Então, hoje, um hospital ou um médico que atenda pelo SUS especialista, ele recebe R$10 a consulta. Então, a gente sabe que é muito difícil a gente ter oferta nesse valor, né? Então, a mesma coisa uma cirurgia que o particular ou um plano de saúde vai pagar sei lá, 1.000, 1.500, o SUS vai pagar 300. Então, essa é a nossa maior dificuldade, seria hoje o valor da tabela SUS. Então, o estado do Paraná, por exemplo, nesse caso, faz um incremento de 150% em cima do valor, para que os hospitais ofertem essas cirurgias. E da mesma maneira, o governo federal, hoje, junto com o governo do estado, agora tem especialistas, que também vai fazer mutirões de especialistas para atender. O maior problema, como eu falei, que a especialidade é de gestão do estado, né? Então, eles fazem polos de maior complexidade, como Ponta Grossa né? Ponta Grossa tem 4 hospitais de grande porte, né? Que atendem uma certa população. Irati, a gente tem um hospital para atender os 9 municípios. Irati é a sede da 4ª Regional, né? Para atender os 9 municípios que fazem parte da 4ª Regional. Então, a gente tem um hospital para fazer por exemplo, todos os partos dos 9 municípios. Então, é claro que a fila vai aumentar, porque a demanda é muito grande e a oferta é pequena, mas não é pequena porque não quer ofertar, mas porque a tabela SUS defasada, o número de especialistas que vêm para o interior é muito menor, né? Eles se concentram em grandes centros. Por exemplo, Curitiba. Curitiba tem uma grande demanda, mas Curitiba é gestão plena. Então, eles oferecem para eles primeiros, né? Eles conseguem fazer eles fazem a gestão, né, da oferta deles. E, claro, eles com certeza pegam a demanda deles primeiro e aí uma certa porcentagem eles acabam mandando para o estado. Então, não é um problema de gestão. Assim, é um problema de gestão já do SUS de muito tempo. Então, é um problema que precisa ser corrigido, talvez pelo incentivo desses especialistas trabalharem no SUS, uma correção da tabela, para que a gente possa fazer uma oferta maior. Então, a maneira que o estado do Paraná hoje encontra para melhorar essa oferta é fazer esses incrementos, né, para que ofertem mais especialidades, ofertem mais cirurgias, que é o que tem feito e tem ajudado a diminuir a fila. E, claro, tem também o consórcio, né? Então, os municípios das regiões fazem consórcios intermunicipais e aí o município custeia esses especialistas. Mas aí são especialistas de média complexidade, né? Alta complexidade já precisa ir para o hospital muito grande e já não consegue absorver. Mas é um problema crônico, assim, né? E outra situação é a questão que eu falei para você da demanda. Quando você consegue resolver lá na atenção primária esses 80% e que a população entende isso, você consegue diminuir a especializada. Por exemplo, se você tem pessoas que falam, eu vou lá na unidade de saúde e o médico não pediu um exame, mas às vezes não precisava pedir um exame. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa chega com uma obesidade de grau 2, 3 e tem dor na coluna. Ela precisava, nesse momento, fazer um exame? Às vezes não, às vezes ela precisa
ter uma perda de peso expressiva e resolve o problema na coluna, né, de forma espontânea, porque teve redução de peso. Então é isso, e às vezes o médico da unidade de saúde tem essa sensibilidade de falar, vamos fazer uma dieta, enfim, a senhora vai, né, o senhor vão voltar ao seu peso ideal e a sua dor na coluna vai passar. Então, isso é resolutividade. Então, aí não, às vezes as pessoas vão no posto, na unidade de saúde e falam, mas o médico não me deu um exame, não me deu uma receita, não me deu um encaminhamento, mas às vezes não precisava. Então, essa cobrança também da população gera uma demanda para a especialidade. E como é a articulação entre a Secretaria de Saúde de Teixeira Soares com o Conselho de Saúde? Há demandas específicas? Então, eu recentemente assumi o controle social dentro da regional, né? Então, eu sou assessora para o controle social. E eu não consegui ainda ir em todos os conselhos. O meu plano é para o ano que vem, agora, ir em todas as reuniões durante os 9 municípios para entender. Então, assim, eu tenho pouco conhecimento sobre o Conselho de Teixeira, mas eu acredito que sim, que assim, a função do Conselho é a participação popular, né? Então, ele deve estar muito alinhado, sim, com a população, atender às necessidades da população, em contrapartida também fazer uma mediação com a gestão, né? Então, tem muitas obras de unidades, reformas, enfim, isso precisa tudo passar pelo conselho e, assim, a gente não viu problemas ainda, então Teixeira é bem articuladinho, bem resolvidinho, eu acredito que deva passar no conselho, enfim, e não tenha problemas, mas com certeza tem demandas específicas, não sei quanto à população, mas a gente pode complementar depois essa pergunta com você quando eu tiver mais conhecimento, tiver mais contato com eles, né? Acho que essa é a palavra. Como o município de Teixeira Soares e o estado do Paraná têm realizado um monitoramento e o combate a endemias, como a dengue, chikungunya e febre amarela, há ações de vigilância e campanhas educativas nas cidades? O estado do Paraná, ele tem o repasse, por exemplo, para a Vigia, né, que é um programa para as vigilâncias, então esse repasse é para fazer essa articulação, para fazer repasse financeiro mesmo, né, para fazer campanhas educativas, enfim, tem os agentes de endemias, todos trabalham em articulação com os agentes comunitários de saúde, então o agente comunitário de saúde, às vezes, ele tem mais acesso à casa, porque ele faz aquela visita frequente com a família, tem mais o contato com a pessoa, né? Porque o agente de endemias, ele acaba tendo mais contato com o terreno, né? Ele entra para ver o terreno, às vezes a pessoa não deixa nem ele entrar em casa, né? Mas faz a limpeza, né? Dá uma olhada para ver se tem algum tipo de criadouro, se tem água parada, enfim, fazem os bloqueios com o veneno, né, que é o fumacê, que o pessoal conhece, né, que passa o veneninho para matar o mosquito, e também faz várias articulações junto com o Estado. Por exemplo, agora, esse ano, como a gente teve um período endêmico, né, o ano passado, no retrasado, de dengue, então o Estado pediu para que todos os municípios fizessem planos de contingência, porque não é só o mosquito, não é só a proliferação do mosquito e tal. Porque hoje a gente tem, todos os municípios nossos provavelmente estão infestados, assim, isso é já no Brasil inteiro, né? Mas também para que a gente eduque a população e para que a gente consiga cuidar dessa população quanto antes, né? Como, por exemplo, ter acesso a soro, né? Que teve municípios que teve falta de soro nessa época endêmica, para ter acesso a medicamento, para ter vaga em hospital, em pronto atendimento. Então, para que quando chegue nesses períodos endêmicos, que começam geralmente no verão agora, os municípios estejam preparados para atender a população de forma eficaz e da mesma maneira que tenha todas as armas para combater o mosquito também, que eu acho que é bem importante, né? A questão e a população ter consciência, trabalhar dentro das unidades, trabalhar com a própria população, né? Explicando que não pode deixar água parada, que tem que juntar o lixo, né? A gente sabe que tem muito disso, né?
uma boa parte do que dessa prevenção da dengue, do chikungunya, 50% do Estado, 50%, né, com o município, do órgão público e os outros 50% da população. Porque a população precisa fazer parte dela, senão também a gente não dá conta, né? Já aconteceu casos assim dos agentes de endemias ir lá, limpar toda a área, juntar todo o lixo e no outro dia ter lixo tudo de novo igual. Então, precisa ser uma articulação de todas essas áreas, né? Muito obrigada pela entrevista, Paula. Obrigada a vocês. E encerra aqui mais uma edição do programa Saúde e Cidadania. Até a próxima!